Olá, eu sou professor de História Geral do cursinho Paulo Freire e hoje a gente vai refletir um pouco sobre o papel das missões religiosas e o lugar da resistência indígena na América colonial. Bom, em algum momento das nossas vivências escolares, a gente foi levado a compreender os primeiros séculos da invasão europeia ao continente americano por uma perspectiva limitada e até mesmo eurocêntrica da história. Muita gente aprendeu que os indígenas foram o quê? Povos impotentes, humilhados, violentados e sem capacidade de reagir ao colonizador. E há quem acredita que as missões religiosas, a catequização dos nativos locais foram positivas, que os missionários eram heróis, eram os defensores. Mas será que essas relações foram mesmo assim tão simples? Bem, o objetivo desse vídeo é escovar essa história a contrapelo e retratar os povos originários como sujeitos que subverteram, que se adaptaram e que resistiram ativamente às várias faces desse colonialismo europeu, incluindo aí a conversão forçada ao cristianismo. Geralmente, quando se fala das primeiras tentativas europeias de se apossar das terras do Novo Mundo, lá no século XV e XVI, nos vem à cabeça muitos quadros de guerra e saturado de armas, de violência bélica. Mas também houveram outras estratégias usadas por portugueses e espanhóis para dominar e colonizar essa América indígena. As missões religiosas, por exemplo, também foram instrumentos de colonização. E por isso elas devem ser compreendidas como uma forma de controle. Devem ser compreendidas por aquilo que os historiadores chamam de conquista espiritual. Os franciscanos, jesuítas e dominicanos, apesar dos diferentes métodos e princípios, eles buscaram catequizar os indígenas pela convicção de que deviam expandir a fé cristã, mas também porque era um modo de torná-los dóceis, submissos e economicamente rentáveis, né? Os missionários não foram completamente inocentes, né, os salvadores, como a gente costuma pensar. Muitos queriam controlar o acesso aos indígenas em benefício próprio. Eles interviram, e é importante ressaltar que essas intervenções elas foram violentas nos modos de vida ameríndios, inclusive disseminando muitos vírus que não encontravam resistência no sistema imunológico desses povos. Gente, os resfriados mataram os nativos aldeados assim aos montes. É claro que existiram aqueles que tiveram um papel importante na moderação desse abuso colonial. É o caso do Bartolomeu. Ele denunciou os colonos pelas atrocidades contra os nativos e até questionou a escravidão. Mas essa atitude não era a regra. Aqueles homens brancos europeus que evangelizavam foram movidos pelos ideais de superioridade racial europeia, pela contra-reforma católica e pelo preconceito étnico-religioso. Essa tentativa de conquista espiritual, ela pretendia era modificar completamente os aspectos da sociedade, das religiosidades. E isso aconteceu mesmo? O projeto colonial saiu vencedor? Bom, essa é uma história muito complexa, é marcada por muitas formas de violência, físicas e simbólicas também. Mas o fato é que a conquista espiritual não vingou porque os indígenas não foram impotentes. Eles resistiram bravamente. Resistem bravamente, né? Eu nem preciso mencionar que essas violências não ficaram no nosso passado colonial. O que importa, sabe, agora, é que, apesar das invasões, apesar das atrocidades, da repressão, os nativos conseguiram moldar suas formas de vida com toda a inventividade, com toda a coragem possível. O problema é só que essa história das resistências ela ficou invisível. Nos registros oficiais, constam que milhares de indígenas eram convertidos em 3, 4 dias. Muita gente leu esses documentos ao pé da letra e chegou à conclusão de que os povos da floresta, eram facilmente dominados. Mas os historiadores eles aprenderam a olhar, né, por cima dos ombros dos missionários e enxergarem as resistências nativas. Ou seja, a adesão à religião dos invasores muitas vezes foi só algo aparente. Eles não abriram mão de suas cosmologias, não abriram mão de seus encantados, de seus espíritos ancestrais. Eles continuaram cultuando seus deuses, só que por trás das imagens cristológicas. Esses rituais, inclusive, eram muitas vezes praticados na frente dos padres sem que eles sequer se dessem conta. O fato, gente, é que assim, lutar abertamente era algo muito difícil. Os nativos perceberam isso
perceberam que a repressão das suas crenças era algo muito brutal e ninguém quer ganhar uma pena de morte. Então, eles desenvolveram uma resistência que é mais sutil, que é cotidiana, que é mais silenciosa. Esse foi um dos modos deles se refazerem, de reconstruírem suas vidas e de reconstruírem suas comunidades. A noção de resistência adaptativa, inclusive, ao invés de submissão, é um bom modo para a gente qualificar a ação de muitos nativos que viveram nas sociedades coloniais. Nem toda forma de resistência implica necessariamente um conflito aberto, né? Os indígenas eles conseguiram desenvolver inúmeros projetos e habilidades de negociação política, econômica e social para resistirem com certa margem de autonomia, né, de dignidade, de insubmissão. Eu deixo aqui com vocês um trecho muito bonito da Queda do Céu, um livro escrito por um xamã Yanomami. Deixo também as nossas redes sociais, né? Nos sigam no YouTube, no Instagram. E por hoje é isso. Espero que tenham gostado das reflexões.